1 João capítulo 5, versículo 4. Eu sei que meu tempo é avançado e eu serei muito objetivo e não pretendo estender o tanto como costumamos fazer em uma pregação normal. 1 João 5,4 diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Curve sua cabeça. Santo Deus, graças te rendemos, bendizemos e louvamos ao teu maravilhoso nome. E agora nessa hora, rogamos aos céus, pela iluminação e revelação do teu Santo Espírito aos nossos corações, para que a tua palavra alcance o propósito estabelecido, que cumpra o que lhe apraz e que venha gerar vida em nós, que seja muito mais do que palavras, mas que sejam ministrações da tua graça, do fluir da tua unção. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu acredito no evangelho triunfante, porém não acredito no evangelho triunfalista. Eu ia precisar de mais tempo para explicar aos irmãos o que é o evangelho triunfante. É o evangelho teocêntrico. Deus se torna o centro. Mas não acredito no evangelho triunfalista, que é o evangelho antropocêntrico, onde o homem se torna o centro. No evangelho triunfalista, as ministrações, as canções, as pregações circulam em torno de uma autoajuda motivacional. No evangelho triunfante, não é autoajuda, mas ajuda que vem do alto. Então, por favor, me interprete bem. Eu não quero ser triunfalista, sensacionalista, emocionalista. O que eu quero é apenas ser sincero e apresentar a realidade desse evangelho triunfante. E o evangelho triunfante nos ensina que Deus te projetou para o triunfo, que Deus te projetou para conquistas, não para derrotas, que Deus te projetou para o sucesso, não para o fracasso, que Deus te projetou para vitórias e não para derrotas. Quantos podem dizer amém? Venhamos e convenhamos que todos querem vencer na vida, todos almejam vencer na vida, porém os padrões estabelecidos diferem muito daquilo que o evangelho apresenta. Para muitos, vencer na vida significa conquistar títulos, acumular riquezas, construir impérios. Você pode chamar isso a terra de vitória, mas quando a gente analisa no contexto bíblico, no contexto da revelação de Deus, quando nos apresenta os vencedores, quando apresenta o critério, o perfil desses vencedores, nós percebemos, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37,
que em Cristo nós somos mais do que vencedores, não simplesmente vencedores, mas mais do que vencedores. Isso porque nós em Cristo vencemos a maior disputa, a maior batalha, a maior competição que há. E não é simplesmente ter o nome escrito no Guinness Book, mas ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus. Podemos celebrar essas vitórias momentâneas, vitórias sobre uma doença, vitórias sobre um problema, vitórias sobre uma formação, vitórias sobre a realização, concretização de um sonho, de um desejo, de um anseio. Sim, podemos celebrar isso, mas isso não nos torna mais do que vencedores. Não é construir a casa própria, não é adquirir o carro do ano, não é isso que nos torna neste mundo, ou melhor, dentro dos padrões divinos, vencedores. Para os padrões mundanos e humanos, sim, a vitória está relacionada à fama, a vitória está relacionada ao sucesso, a vitória está relacionada ao glamour, a vitória está relacionada aos status. Mas quantas pessoas vivem arruinadas porque não são verdadeiramente felizes, porque não venceram a maior batalha? E é por isso que Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e no fim da sua vida perder a sua própria alma? Que valor teria? Que valor haveria em você ganhar o cosmos, o universo, e no fim da sua vida, no fim da sua história, perder aquilo que é mais importante, que é justamente a sua alma? E esse texto nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, a maior batalha é vencer o mundo. O mundo não em sua estrutura física, mas o mundo em seu sistema. O sistema que rege esse mundo, gerando sempre uma inversão de valores, impondo determinados padrões através da cultura, através da sociedade, ludibriando a muitos que simplesmente segue o fluxo como um peixe morto. Peixe morto segue o fluxo, mas peixe vivo nada contra a maré, nada contra as ondas. E Deus nos chamou justamente para vivermos contra a cultura, contra esse sistema vil, pecaminoso e tenebroso que é o pecado. E eu creio que eu estou diante de vencedores, mais que vencedores, porque venceram o mundo. Você não venceu uma Olimpíada, mas você venceu o mundo. Você venceu o mundo, e isso é que lhe torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando analisamos esse texto dentro do seu contexto, ele nos apresenta as características que faz de mim, de você, um grande vencedor, não para os olhos dos homens, mas para os olhos de Deus. Para os olhos de Deus, e isso é o que importa, é vencer a maior de todas as batalhas. É a batalha da fé. E esse texto vai nos dizer o seguinte, no versículo 1: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então a primeira característica de um vencedor é crer. Crer em Jesus. Você conhece a história de Nicodemos, no alto expoente da religiosidade do seu tempo. Um fariseu, muito respeitado em todos os lugares. Um religioso extremamente influente, porém com um vazio terrível no seu coração, que não conseguiu ser suprido através dos ritos cerimoniais de uma religião. Ele precisava de algo além. Procurou Jesus na noite porque tinha vergonha de se expor. E ao encontrar Jesus, ele ouve as palavras: é necessário nascer de novo.
Fala sobre o novo nascimento. Porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E carne alguma pode herdar o reino dos céus. Isso é um mistério da regeneração, é o mistério da conversão. É Deus nos tirando do mundo e tirando o mundo dentro de nós. É quando os nossos valores mudam, é quando os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos já não atendem a perspectiva humana, mas uma perspectiva divina, não atende mais uma expectativa terrena, mas uma expectativa celestial. É viver por Ele, para Ele, saber que você não é uma obra do acaso, você não está perdido no tempo e no espaço, você não é um projeto de laboratório, você não é um produto da evolução, você não está vagando nesse mundo sem rumos definidos, você é um projeto de Deus e Deus tem um propósito em sua vida. O que te define? Quem é você? Talvez essa pergunta lhe atormente, é porque você ainda não encontrou as respostas. No dia que você encontrar que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, você vai perceber que você não é órfão, você não é bastardo, você é filho de Deus. E Deus te chamou para uma vida de vitória, é viver o reino de Deus em vida. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. É atrair a presença dos céus sobre a tua vida e viver a glória de Deus nos teus dias. Sim, isso é possível através da regeneração, através da conversão, porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E não há alegria maior, não há satisfação melhor, incomparável. É justamente essa convicção de que agora você pertence, que você pertence a Deus. Amém? Então o vencedor é aquele que crê. Mas o texto segue e diz: e todo aquele que ama. Eu estou dando continuidade, tá, gente? No versículo 1, parte B. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos... Até aqui. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Segundo, característica do verdadeiro vencedor: crer segundo amar. Amar, é exatamente, o Evangelho exige isso de nós. Jesus nos diz em João 13:35, nisto conhecerão quem sois meus verdadeiros discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Não é a nossa forma de vestir que nos define como cristãos. Não é a nossa forma de falar que nos define como cristãos. Mas é justamente a nossa maneira de amar sem fingimento, sem falsidade, sem hipocrisia. Porque o amor lança fora todo medo. Portanto, todo aquele que ama a Deus, ele ama o seu semelhante. Esse é o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração e de toda a sua mente. Mente, entendimento. Coração é emoção, meu irmão. Tem que ter emoção. E força é justamente toda a sua energia. Você se gastar e deixar ser gastado por uma causa nobre, por uma causa justa, por uma causa que vale a pena, que gere esperança. É ser agente de esperança, de olhar para as crianças e acreditar que em Cristo é possível sim dias melhores. Louva a Deus por este projeto. E o que explica é justamente o amor. E esses são os que vencem o mundo. Aquele que crê, aquele que ama. E por fim, ainda no versículo 2, na parte terminal, quando amamos a Deus coloca aí por gentileza a projeção. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus isso aí mesmo, obedecendo aos seus mandamentos.
Próximo versículo diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Um dia me disseram que era difícil servir a Deus. E um dia eu descobri que é impossível conhecê-lo e não amá-lo. É impossível amá-lo e não segui-lo. Hoje, difícil é não seguir aquele que tem para mim uma vontade que é boa, perfeita e agradável, a qual está revelada nas Escrituras Sagradas dessa forma, boa, perfeita e agradável. E diz mais o Senhor: eis é que eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. São pensamentos de paz, pensamentos de bênção, pensamentos de prosperidade é que o Senhor tem para ti. Então não pense que servir a Deus é difícil. Se torna difícil quando você ainda não abriu mão do timão dessa navegação. É quando você está lá no meio do tsunami, da tempestade, do mar revolto, e tentando segurar o timão, tentando ter o controle. Mas quando você entrega a Deus a direção, meu irmão, você pode confiar. Eu falei isso aqui quinta-feira, permita-me repetir. Você lembra da arca de Noé? Aquela arca era imensa. Dentro dela teve animais de várias espécies. Você conhece a história, você já sabe. Então deixa eu só te dizer uma coisa. Se você perceber, aquela arca não tinha vela, aquela arca não tinha timão, aquela arca não tinha remo. Sabe por quê? Porque aquela arca não era direcionada por homens, era direcionada por Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Deixe Deus governar a sua vida, deixe Deus dirigir os seus passos, deixe Deus controlar a sua história, comandar o seu destino. Diferente do Titanic, né, gente? Tinha tudo ali. Tudo e mais um pouco, só não tinha Deus, porque o capitão, antes de começar a navegação, expulsou Deus da embarcação, ao dizer: nem Deus afunda esse navio. Uma ponta de um simples iceberg foi suficiente para acabar com toda aquela história. Onde os amadores se tornam mais prósperos do que os profissionais é quando os amadores entregam o timão nas mãos de Deus. Confia na direção de Deus, confia no controle de Deus. Portanto, aquele que vence o mundo, aquele que é vencedor, aquele que é apresentado em Apocalipse, nas epístolas, no Evangelho, em toda a Bíblia como vencedor, não simplesmente como vencedor, mais do que vencedor, porque independente dos resultados diagnósticos humanos, ele sim é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Independente de estatísticas humanas, ele é mais do que vencedor, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e não há borracha nem corretivo do capeta que possa apagar. Se Deus escreveu, está escrito, e o nosso nome está selado lá. Aleluia! Aconteça o que acontecer, haja o que houver, passe o que passar neste mundo, nosso nome está escrito no livro da vida. Certa vez os discípulos voltam para Jesus encantados, maravilhados, e disseram: Jesus, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, em teu nome ressuscitamos mortos, em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Jesus disse: calma, 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 meninos, calma. Para que essa euforia? Alegrai-vos com isso, sim, mas alegrem-se mais pela certeza que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. E quando esses céus se abrirem como um pergaminho, e quando o Senhor descer em sua glória, sim, o seu nome será pronunciado diante de toda a terra, e Deus dirá: vinde benditos do meu Pai, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O céu é tua herança, meu irmão, é a tua recompensa, é a promessa de Deus para a tua vida. E não há vitória maior que essa. Essa é a maior de todas as vitórias. E quem é que vence essa? Aquele que é nascido de Deus.
E pode ter certeza que muitos naquele dia abririam mão de todas as suas medalhas, troféus, títulos, diplomas, de todas as suas obras, canções, artes, seja lá o que for. No dia do grande gemido, essas pessoas estariam dispostas a abrir mão de tudo que conquistaram, somente para ter a vitória que nos é garantida em Cristo Jesus, a vitória da vida eterna. A certeza que se fecharmos os nossos olhos neste lugar por qualquer motivo, abriremos na glória celestial e contemplaremos a face do Mestre querido. Olharemos nos seus olhos. E nessa ocasião, se você é cristão, tenha certeza que tudo que virá à sua mente é: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas em meio às aflições tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e nos deu condições de vencer este mundo também, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele venceu o mundo por mim e por você, para que um dia, sim, nós pudéssemos vencer este mundo por Ele e para Ele. E esse mundo nós vencemos todos os dias, quando nós permitimos que o Cristo vivo venha ressurgir em nós, mortificando nossos instintos, nossos hábitos nocivos, nossos desejos e nossas vontades. Cristo ressurge em nós com um brado de vitória, e as pessoas nos identificam que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para a glória de Deus, por meio daquele que um dia morreu e ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercedendo por nós. Esses são os vencedores. E sabe de uma? É nessa galeria que eu quero estar, meu irmão. É nessa galeria. Minha esposa estava comigo num momento em que os professores se reúnem e depois voltam: parabéns pelo trabalho, resultado, você foi aprovado, conceito A. Legal. Mas a alegria melhor mesmo é saber dessas convicções. E nenhuma outra alegria neste mundo pode se comparar a esta avaliação que vem dos céus sobre a nossa vida, a esse resultado que vem dos céus sobre a nossa vida. Nada pode se comparar com esta alegria de ser verdadeiramente vitorioso na cosmovisão, na ótica divina, na ótica celestial. É ser vencedor não para os homens, é ser vencedor para Deus. Eu assisti um filme terça-feira no cinema. Que filme! E o filme era justamente esse aí, Helena. Mais que vencedores. Você assistiu também? Ah, não. Não se preocupe que eu não vou entregar nenhum spoiler. Ela já disse: eu vou assistir. Não vou entregar nenhum spoiler. Estava chegando do Brasil, alguns amigos foram a Recife, o Willis, Luiz e a nossa irmã Rayane foram pegar o passaporte deles. E nós estávamos lá. Coincidiu o útil ao agradável e assistimos o filme que estava no cinema, que ainda está recorde de bilheteria, está superando todos os filmes cristãos até hoje, como Quarto de Guerra, como Desafiando Gigante. E o filme foi tão bom que Sarinha e Gabriel não dormiram. Não dormiram. Geralmente eles dormem até em filme infantil, né? Eles ficaram acordados. E o filme foi tão bom que no final todo mundo aplaudiu. O filme foi tão bom que, pelo menos que eu vi, todos choraram. Coitado daqui ficaram: eu não estou chorando não. Luiz. Até as crianças choraram. E aquele filme termina com uma frase. E essa frase diz:
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O filme se resume com esse versículo. E assim como aquele filme se resume com esse versículo, o que importa é que minha história, sua história, se resuma a esse versículo. Se alguém tiver algo a dizer de mim, que diga isso. Se quiserem escrever algo a meu respeito, que fale isso. Se tiver algum epifânio para ser estabelecido uma esfinge, que seja isso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se você vive pela fé, meus parabéns. Você venceu o mundo. E se você venceu o mundo, meus parabéns. Você é mais do que vencedor. E se você sabe que é mais do que vencedor, se coloque em pé e aplauda aquele que venceu por mim, por ti, por todos nós. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Ele venceu por mim, Ele venceu por você, Ele venceu por nós. Ele venceu para que pudéssemos vencer. Ele venceu para nos formar vencedores. Nada neste mundo, nesta vida, poderá nos separar do seu amor, da sua graça, do seu poder, da sua glória. Estamos em Cristo, nele vivemos e nele existimos para todos sempre. Amém. Vamos louvar a esse Deus, engrandecer o seu maravilhoso nome, na certeza que nele nós somos mais do que vencedores. A chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A ousadia vou mover o sol.
Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.